Solar Corinthians, antes, deixa eu pegar um negócio aqui. Acho que você estava querendo dizer que o Flávio Lopes está na lista de pré-convocados para a seleção argentina. A gente mostrou aqui no... Não, eu a gente sei, colocou nas redes, né? Colocamos nas redes do Derby Todo Dia. Aproveitem e sigam as redes do Derby Todo Dia. O Piperno não seguia, por isso ele não conseguia marcar o grupo. Eu acho interessante isso, porque ele faz o Derby Todo Dia, ele não seguia o Derby Todo Dia. Mas agora ele segue, então vocês sigam, por favor, o Derby Todo Dia no Instagram, no TikTok. Por favor, aqui, se inscreva no canal, a nossa live é retransmitida simultaneamente na Rede Contínua, então também se inscreve lá no Rede Contínua, tem vários jogos, transmissão de jogos, corre lá, se inscreve e ativa as notificações. Aliás, a Rede Contínua vai ter transmissão de jogo do Campeonato Alemão da Bundesliga 2 amanhã. Dessa vez, excepcionalmente, na sexta-feira. É um jogo do Nuremberg, mas depois eu trago. Amanhã eu forneço melhores a agenda, vamos dar a agenda da transmissão. Boa, vamos dar a agenda aqui da transmissão. Ó, Pipo, então segunda-feira é a eleição indireta do Corinthians para a conclusão do mandato que foi interrompido do Augusto Melo por ter sido empichado pelo Conselho e pela Assembleia de Sócios, e essa eleição tem até hoje, até amanhã, para inscrição de pretendentes. Temos o candidato Antônio Roque Cittadini, ex-vice-presidente de futebol do Corinthians, há muitos anos membro do CORE, e conselheiro vitalício, então é muito difícil você ligar o Cittadini a um grupo único e específico de chapas. As pessoas me perguntam, que chapa é o Cittadini? O Cittadini já foi de algumas chapas, ele já foi vice do Alibi, ele já compôs chapas, já apoiou chapas diferentes, mas como ele é conselheiro vitalício, é difícil você falar, não, ele é apoiado única e exclusivamente por tais chapas. Mas há algum tempo, mais tempo, inclusive, que o Augusto Melo, ele estava na oposição da Renovação e Transparência, mesmo atuando no CORE, desde a eleição de 2000, desde a eleição do Roberto de Andrade. E aí, eu vou mostrar aqui que naquela eleição que perdeu para o Roberto de Andrade, olha qual era a chapa. Antônio Roque Cittadini, Osmar Stabile, vice, e segundo vice? Olha só! Isso mesmo. Ele! Que beleza, hein? Nada como ter como dizem irmãos, viva a memória, né? Então, essa era uma chapa da eleição de 2015, 16, 17, 15. Então, isso é a foto de 2014. Então, o Antônio Roque Cittadini, para quem não sabe, é a figura que está aqui ao meio. Essa é uma foto da época da campanha. O Cittadini perdeu essa disputa. Pipo, o Cittadini, ele tem um discurso parecido, do ponto de vista político, com o que é o Stabile. Estou falando porque o tempo que ele tem de clube, o tempo, as relações com esse ou com aquele, dessa ou daquela chapa, por isso que eu falei, é muito difícil você ligar ele à chapa, ainda que, do ponto de vista ser oposição à renovação e transparência, que parece para todo mundo ser o norte de todos que estão sendo candidatos agora, ele está há mais tempo militando nessa questão. Quem é o André? Nossa, me deu branco. André Barros? Nossa, qual é o sobrenome do cara? Meu Deus, esqueci não, agora. Não, Barros, Fernandes, não é? Nossa, me desculpa, gente, me deu branco mesmo aqui. André... Fernandes? Isso. Candidato surpreendente aí, que diz ter uma carta de intenções. É um conselheiro que está no segundo ano segundo mandato dele de conselheiro, chapa 22, não tem o apoio nem dos seus, todos que se foram eleitos com ele, é uma terceira via da terceira via, e é um candidato que tenta, na minha opinião, principalmente com essa plataforma de dizer que tem até um bilhão para investir no Corinthians. $1 bilhão, né? Acho que é o mais... Um bilhão de qualquer coisa, 1 bilhão de canetas, 1 bilhão de dólares, 1 bilhão de lápis, 1 bilhão de não sei, 1 bilhão, ele faz o nome, né? Era uma figura desconhecida, e para todo mundo que eu pergunto sobre, né? Estou tentando fazer uma boca de urna para saber quem votaria nele, me parece ter pouquíssimas chances de, inclusive, figurar como segundo colocado, já que as duas figuras, Osmar Stabile e Antônio Roque Cittadini, no ambiente de conselho deliberativo, são muito mais representativos. Fosse uma eleição direta, talvez um personagem com esse discurso captasse votos dos sócios, mas a gente está falando de uma eleição em que votam 300 conselheiros.
pessoas que estão dentro do Corinthians desde o Lampião e que tem uma outra relação agora, até de tentativa de composição de governo, né, de administração. Então, acho que ele tem pouca chance. O que acontece com a candidatura dele é que ele rouba. Se tiver que roubar votos de alguém, com todo mundo que eu já falei, com as lideranças que eu já falei, ele acaba votando o voto do Cittadini. Porque o Stabile, apesar de ter ficado oposição ao Melo, Augusto Melo, e ter sido eleito na base do Melo, e já ter sido vice do Cittadini, é hoje considerado situação. Então, o que seria oposição ao Stabile seria o Cittadini e o Fernandes. Então, o Fernandes não rouba voto do Stabile, porque não seria uma continuação que está sendo feito nesse momento de transição. Então, há uma sensação de que quem perde com a candidatura dele, se é que vai perder muitos votos, eu acredito que não. Você vê que, apesar dele ter aparecido, dado muita entrevista, você não vê nenhuma liderança do Corinthians declarando voto nele ou pedindo voto para ele entre os conselheiros. Eu acho que é mais um jeito de sair da bolha e fazer o próprio nome. Começou com uma ideia de que ele era representante da XP, não é, ele trabalha para uma empresa que é ligada à XP, Alta Vista, então, assim, é uma história ainda muito nebulosa, e eu posso dizer por mim, como corintiana, ainda não entrevistei, até mandei uma mensagem para a assessora de imprensa dele, se ele tem esse dinheiro para investir no Corinthians, investe, não precisa ser presidente, precisa? Apresenta para o presidente do Corinthians. O Corinthians está sofrendo um transfer ban agora, com presidente ou sem presidente. Que corintiano é esse? E está aí sofrendo um transfer ban por conta de uns trocados se comparados aí a essa montanha de dinheiro. Né? Então, agora, me parece, Marília, que ele é claramente... Eu Dedé aqui, se eu voto... Não, o sócio não vota, só conselheiro vota. 299, né? Porque eram 300, agora 300 menos o Augusto Melo, né? Não, Marília... Augusto Melo não vota porque não é conselheiro. Ah, tá. Então, alguém tinha falado em 299, não sei não, porque está faltando Não, o que normalmente acontece é que o presidente da Assembleia não vota. O Tuma normalmente não vota. Ah, perfeito. Bom, mas em relação ao André Fernandes, para mim está muito claro que ele está jogando no mercado futuro. Ou seja, se lança agora nesse ambiente político do Corinthians, o ganhador cumpre esse mandato tampão de 1 ano e 4 meses, e daqui mais ou menos 1 ano, o André Fernandes está de novo em campanha para aí sim tentar o voto do associado e, quem sabe, chegar à presidência, tá? Com o carimbo de candidato de oposição, renovação, modernidade, tudo aquilo que a gente sabe que os outsiders gostam de atrair. O Cittadini, ele, inclusive, antecipou o pedido de aposentadoria dele do Tribunal de Contas do Estado. Ele era o presidente do TCE. Isso. Ele podia ficar até o dia 2 de setembro. Até o dia 2 de segunda-feira agora. E já pediu para sair, né? Até para se dedicar com mais tempo a essa reta final de campanha para tentar ser finalmente presidente do Corinthians. Ele que, na verdade, sonha com esse cargo há muito tempo. Há muito tempo, é verdade, há muito tempo. Ele namorou essa ideia. Ele foi a primeira vez que ele assumiu um cargo importante. Foi no começo desse século, ainda sob a gestão do Augusto Melo. Ele tem uma postura bastante... Durante alguns anos ele ficou meio no ostracismo, é verdade. A gente ouviu pouco falar do Cittadini como conselheiro do Corinthians, mas sempre uma postura de crítica às gestões seguidas de renovação e transparência, até que, enfim, ele se candidatou a tentar um mandato na eleição do Mário Gobi. Falei do Roberto de Andrade, mas era na eleição do Mário Gobi. E aí tem sido oposição também no CORE, mas é um fato que é um candidato também que está no Corinthians há muito tempo e que, passadas todas essas gestões e todos esses desmandos que aconteceram, a gente pode ter ouvido críticas, mas não vimos nada concreto quanto o que aconteceu no Corinthians nesse tempo.